Boa tarde, caros companheiros, companheiras, amigos, todos aqueles que nos têm dado a contribuição maravilhosa em assistir os nossos humildes vídeos com a vossa presença, e tem sido para nós e para o YouTube de grande valia, pois o YouTube nos tem respondido positivamente e demonstrado que o nosso canal possui a sua relevância. Agradeço a Deus a oportunidade de podermos estudar sempre juntos. Agradeço a Jesus, o médico de nossas almas. Agradeço a equipe memorável de Joana de Ângeles, que tem nos favorecido com os seus emissários, os espíritos devotados da sua equipe, para nos assessorar nos estudos que estamos dando início no primeiro capítulo do livro Conflitos Existenciais. E no primeiro capítulo que nós estudamos as causas psicológicas das fugas, o tema principal, fugas psicológicas, causas psicológicas das fugas, os danos imediatos e remotos decorrentes destas fugas, e vamos entrar hoje nas soluções. Mas para podermos estudar este item, nós vamos mais um pouquinho ouvir a melodia e iniciarmos assim o nosso estudo. Vamos ouvir um pouquinho a melodia. Me perguntaram, no meu particular, o que eu fico fazendo neste pequenino espaço que eu dou para ouvirmos a melodia. Eu fecho os olhos, mas a pessoa fala, você fica com a boca falando alguma coisa, Francisco. Olha que coisa interessante, né? Como as pessoas observam a gente. Realmente, eu fecho os olhos e fico, e às vezes eu despercebidamente manifesto, né? Falo comigo mesmo. Eu faço a prece. Nesse períodozinho que eu paro em silêncio, eu faço o Pai Nosso. Mas um Pai Nosso ritmo, não metralhadora, não, Pai Nosso compassadamente, né? Muito bem, vamos então que tenhamos bons momentos de estudo nesta tarde. Soluções das nossas fugas psicológicas, soluções, né? Joana de Ângeles nos diz que o ser humano possui tesouros íntimos inigualáveis, ainda não explorados conscientemente. Diante dos impositivos existenciais, cumpre-lhe recorrer a esses valores grandiosos, empenhando-se
pela solução dos impedimentos que lhe surgem como fenômeno perfeitamente normal e comum a todas as demais criaturas. Muito bem, nós temos tesouros que se encontram retidos no nosso íntimo, não é? Muitas pessoas têm acesso a esses tesouros nas horas das fugas. Ao invés da pessoa entrar em um estado de pânico ou de desequilíbrio maior, ele recorre a esses tesouros, a esses elementos que se encontram retidos intimamente, que ele não imagina claramente, mas eles estão lá retidos. Eles estão lá retidos. Quais seriam esses tesouros que nós temos retidos dentro de nós mesmos? Não é? Nós precisamos aprender a conviver com o silêncio. Fundamental. Mas silêncio, Francisco, exatamente. O silêncio, ele traz à nossa vida respostas que inimagináveis, né? São respostas que nós nem fazíamos ideia que existissem, mas o silêncio nos traz. Por quê? Porque o silêncio permite que do nosso inconsciente surja as gravações que todos nós trazemos intimamente. Nós já dissemos que nós somos espíritos eternos. Nós já dissemos que há mais de 40 mil anos existe a presença da razão em nossas vidas. Portanto, nesse período tão longo, como que nós não teremos tantos recursos para ser utilizado? Então, nós necessitamos de entrar nesse mergulhar dentro deste íntimo maravilhoso e mexer. É como se fosse, estou falando aqui para vocês e me lembro de um filme que eu assisti na Disney, de um porão de uma casa muito antiga e de familiares, e um neto curioso, menino já dos seus 12 anos de idade, ele desce no porão e lá começa a mexer nas caixas que se encontrava guardada neste porão. Nessas caixas ele encontra a história de toda a vida familiar dele, de todos os seus ancestrais, dos seus tios, dos seus avós maternos, dos seus avós paternos, entende? Então o filme gira em torno dessas relíquias. São relíquias de um tempo, relíquias de um passado, né? Isso é que nós precisamos fazer. Quanto nós vamos descobrir de coisas importantes que nós trazemos dentro de nós mesmos, e nestes momentos de aflição que porventura possa vir a desabrochar, nós começamos a pensar, a refletir. Eu digo a vocês, com toda a sinceridade do meu coração, é uma coisa agradabilíssima, porque nós acabamos por lembrar de coisas adoráveis,
de coisas adoráveis que nós nem podíamos imaginar que existisse. Eu tenho isso em mim. Eu gosto, vez por outra, de lembrar da minha infância. Eu lembro praticamente quase dos mais mínimos detalhes, desde quando eu tinha a minha idade dos 6 anos de idade, que morava em São Paulo, no Jabaquara, até a idade adulta. Entende? Então isso para mim me traz alegria, é recordar. E segundo aquele ditado que diz recordar é viver, então para mim é uma delícia lembrar dos meus amigos na época de tiro de guerra. Então são soluções para as nossas aflições, né? Estamos passando por uma pressão íntima. Nós nem sabemos de onde veio essa pressão. Não fazemos nem ideia como surgiu essa pressão. Então nós começamos a refletir, a voltar ao passado, trazer à mostra o esplendor do passado, ter alegria do passado, porque é muito gostoso fazermos mexer nessas lembranças, né? E não precisar se prender aos pontos que são traumáticos, porque nós temos no nosso passado coisas que são boas e coisas que não são boas. E só vai nos trazer solução a lembrança das coisas agradáveis. Se nós ficarmos remoendo aquilo que não é bom, consequentemente, nós só iremos piorar. Portanto, solução para as nossas fugas psicológicas. Mergulhar no nosso íntimo e mexer nas lembranças, nas relíquias que nós trazemos intimamente. Vamos voltar.